Olá pessoal, tudo bom? Então a gente vai dar continuidade aos nossos estudos e agora a gente vai falar sobre as equações do segundo grau. Chama-se equação do segundo grau toda equação que pode ser escrita na forma ax² mais bx mais c igual a zero, onde esse A, esse B e esse C são números reais, ok? Detalhe, com A diferente de zero. Então, o A, o B e o C da equação são números reais quaisquer. Só que o A tem que ser necessariamente diferente de zero. Então, significa dizer que o A nunca pode ser zero. E eu vou explicar por quê. O A é um número que acompanha x². x² é o expoente 2, é o grau 2, beleza? Então, se A for zero, nós não vamos ter o grau 2. Então, a equação não seria do segundo grau, beleza? Então, é por isso que o A nunca vai poder ser zero, beleza? Seguindo, o B é o número que acompanha x, o x que não está ao quadrado. E o C é o número que aparece sozinho, que a gente chama de termo independente, tá? Ele aparece sem companhia de x. Vamos fazer isso na prática para a gente entender. Então, um exemplo facinho aqui para a gente compreender aquilo que eu falei teoricamente agora. Então, vamos lá para os exemplos. Exemplo 1. Vamos escrever uma equação 2x² menos 7x mais 3 igual a zero. Bom, olha só agora. Quem é que está acompanhando x²? É o 2. Então, aqui, ó, o A é o 2. Beleza? Quem é que está acompanhando o x que não está ao quadrado? É o menos 7. Portanto, o B aqui é o menos 7. Quem é que apareceu na expressão sem companhia de x? O 3. Então, o 3 aqui é o C. Beleza? Então, recapitulando. O A é o número que acompanha x². Ele é o coeficiente de A. Tá bom? Então, o coeficiente A é o 2 nesse caso. O B é o número que acompanha x que não está ao quadrado. Nesse caso é o menos 7. O C é o termo independente. É o número que aparece sem companhia de x, que nesse caso é o C. Tranquilo, né? Vamos para mais um exemplo. Vamos colocar aqui exemplo 2. Deixa eu escrever aqui x² menos 5x mais 6 igual a zero. Bom, quem é o número que está acompanhando x²? Olha só, não aparece ninguém aqui, certo? Mas a gente sabe que quando não aparece um número perto de uma letra, quem é que está lá? O número 1. Portanto, A aqui é 1. Quem é o B? O B é quem acompanha x, que não está ao quadrado, que nesse caso aqui é menos 5. Quem é o C? O C é o termo que aparece sem a companhia do x, né? É o termo independente, que nesse caso aqui é o mais
6. Facinho, né? Vamos colocar mais um exemplo. Exemplo de número 3. Vamos lá. Menos 9x ao quadrado mais 3x igual a 0. Vamos lá. Quem é o número que está acompanhando x ao quadrado? Ele é o nosso A. Nesse caso aqui é menos 9. Quem é o número que está acompanhando o x que não está ao quadrado? É o 3, portanto, ele é o nosso B. Quem é o termo independente aqui? Perceba que o termo independente aqui não apareceu. Então, nós vamos simplesmente dizer que o C, nesse caso aqui, é 0. Beleza? Mais um exemplo. Exemplo de número 4. Vamos colocar aqui 7x ao quadrado menos 4 igual a 0. Quem é o A aqui? O A é o 7. Muito bem, escutei você falar. Quem é o B aqui? O B, gente, o B não é o menos 4. O B é o termo que acompanha x, e aqui a gente não tem ele não apareceu. Então, aqui o B é 0. Beleza? E o C é o termo independente. O termo independente não tem x, e nesse caso aqui é o menos 4. Tranquilo, né? Então, vamos para um último exemplo aqui. Vamos colocar aqui o exemplo de número 5. 4x ao quadrado igual a 0. Quem é o A aqui? Quem é o nosso A? A é o 4. Tranquilo. E quem é o B? O B não apareceu, então é 0. E o C também não apareceu, então ele é 0. Moleza, né? Então, o que eu quero que você preste atenção aqui no que eu vou falar a respeito dos exemplos que a gente acabou de fazer, tá bom? Perceba que no exemplo de número 1 e no exemplo de número 2, a gente teve na equação o A, o B e o C. A gente teve todos os termos do primeiro exemplo e do segundo. Veja, no exemplo 1, o A 2, o B menos 7, o C 3. No exemplo 2, a gente teve o A 1, o B menos 5 e o C 6. Quando isso acontecer, significa que essas equações, elas se apresentam para nós de maneira completa, ok? Elas têm o valor de A, de B e de C. Agora, olha só os exemplos 3, 4 e 5. No exemplo 3, a gente teve o valor de A, de B, mas não teve o valor de C, ele foi 0. Só apareceu para nós o A e o B, portanto, está faltando C. Essa equação é incompleta. Aqui no exemplo 4, nós temos o valor de A e de C, não apareceu B, então aqui também é incompleta. No exemplo 5, nós só tivemos o valor de A. B e C não apareceram na equação. Então, essa equação também é incompleta. Ok? Facinho, né? Moleza. Simbora, então. Vamos fazer as atividades que eu deixei na plataforma. E tchau, tchau.